Que joia ter você aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, já sabe, é aquele clichê de sempre. Faça sua inscrição no canal, ative o sininho e se essa mensagem que você está prestes a ouvir fizer sentido para você, compartilha com seus amigos, com a sua família, que eu tenho certeza que isso fará de você bênção na vida de alguém. Fará de você um missionário na vida de alguém. Você já percebeu como nos dias de hoje a tecnologia facilitou com que você torne-se um braço de Deus para alcançar alguém? Então faça isso. Se essa mensagem fizer sentido para você, abençoe alguém. E você tem outras formas de abençoar também. Aqui do meu lado direito, você vai ver um QR Code, você vai ter a chave Pix. E se você sentir em seu coração de contribuir com a obra, com esse projeto lindo que a The Way tem feito aqui a partir da cidade de Jaraguá do Sul, nós convidamos você a contribuir, seja com seus dízimos, seja com sua oferta, seja com o propósito que você tem em seu coração. Hoje, com um novo templo aqui e ainda com muitas demandas que nós ainda precisamos melhorar, nós já estamos trabalhando com crianças, estamos trabalhando com assistência social, entregando cestas básicas e também outras provisões para pessoas que estão em estado de necessidade. Temos projetos com contraturnos escolares, musicalização infantil, esporte para todas as faixas etárias, principalmente para pessoas que estão em estado sedentário, para que a gente possa estar fazendo a obra do Senhor em todas as áreas. Sozinhos, talvez a gente vá alcançar algumas pessoas. Juntos, nós podemos alcançar muito mais. Então contribua com essa obra e que você possa, neste momento, centrar-se em ouvir tudo que Deus tem para falar contigo. Que essa mensagem seja bênção para a sua vida e bênção para a vida de alguém. Que Deus abençoe. E eu quero compartilhar algo que Deus colocou no meu coração. E eu queria fazer uma pergunta para você nessa manhã, pedindo para você: que tipo de pessoa você tem se tornado e que tipo de influência você tem tido sobre os seus? Que legado você deixará depois que você partir dessa vida? Que marca você imprimirá nas pessoas que virão depois de você? Queridos, existem herança, existe legado. Herança é algo que a gente pode receber, contabilizar os bens materiais, seja dinheiro, bem, joias, terras. Isso se chama herança. E a gente pode fazer um testamento e a gente passa isso em vida ou pós-morte para os nossos filhos, ou passamos para quem a gente realmente deseja passar. Eu ouvi um tempo atrás que uma família, uma pessoa, tinha muitas posses e foi cuidada por uma senhora. E quando ela faleceu, quando abriram o testamento dela, ela deixou tudo aquilo para a pessoa que cuidou dela. Porque ela disse que aquela pessoa gastou os dias dela cuidando da sua saúde, cuidando da sua alimentação, cuidando dos seus dias. Então ela queria deixar tudo que ela tinha para aquela pessoa. Então isso é uma herança, certo? Legado é um conjunto de princípios que os pais deixam aos seus filhos, que vão nortear o seu comportamento ao longo da sua vida. É algo intangível, que não se acumula e não se mensura por meio de dinheiro, quantidade de terras ou qualquer outro bem material. O maior legado que um pai pode deixar para os filhos é o amor e os princípios que moldam gerações. Herança se faz, legado se refaz. Amém? Eu tenho certeza que esses homens, eles tiveram um entendimento de deixar um grande legado para a sua família. Nós gastamos os nossos dias, muitas vezes, e isso é muito natural, porque nós necessitamos, acumulando tesouros, ganhando dinheiro, ajuntando tesouros,
que ficarão aqui. Ninguém na história conheceu alguém que conseguiu levar aquilo que adquiriu em bens nessa terra. Não se leva nada, tudo aqui fica. Herança, muitas vezes, traz grandes complicações para as famílias, grandes problemas. Porque se um pai não deixou um legado, com certeza a herança causará uma destruição na vida dessa família. O legado, por sua vez, ele vai dar uma instrução aos filhos que viverão aquilo que viram os pais vivendo, passarão para os filhos deles, que os filhos deles passarão para outra geração e assim por diante. Conhecemos histórias de homens que deixaram um legado de tristeza, de dor, de família disfuncional. E as gerações subsequentes foram totalmente iguais. E conhecemos histórias de homens que se levantaram com suas famílias, passando o que é verdadeiro, imutável, para a eternidade. E na sucessão das gerações aconteceu a mesma coisa. Temos histórias de pais que romperam limites, largando de uma vida promíscua, adúltera, de bebedice, de vícios, foram transformados e a geração dele foi totalmente curada. Como temos histórias tristes de filhos que se tornaram pessoas totalmente delinquentes em função daquilo que os pais deixaram de fazer para poder trazer uma nova vida para sua casa. Nós estamos aqui nessa manhã e no Salmo 112, no versículo 1 e 2 diz assim: quem tiver a palavra de Deus e quiser abrir. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Os seus descendentes serão poderosos na terra. A geração dos justos será abençoada. Gente, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Aquele homem que tem o entendimento de ensinar ao seu filho a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como ele é mesmo. Porque esse pai, ele vai estar passando já um ensinamento para o seu filho, que ele precisa obedecer a palavra de Deus, obedecer aquilo que foi colocado para nós como princípios e que nunca mudaram. Os princípios nunca mudaram. Eles sempre foram os mesmos. Mas nós vamos adaptando as coisas conforme as nossas necessidades. E vamos transformando aquilo que é verdade, muitas vezes em verdadeiras aberrações. Mas nessa manhã, Deus quer falar contigo através desse versículo. E eu quero falar para vocês, alguns homens que deixaram um legado para suas famílias à luz da palavra de Deus. Vou te falar de Noé. Deixou um legado de fé e obediência a Deus, construindo a arca para salvar a sua família e os animais do dilúvio. Em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 9, diz assim: essa é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Ele não foi escolhido por acaso para construir aquela arca. Ele foi escolhido porque ele era um homem temente e obediente a Deus. Abraão também deixou um legado.
um legado de fé e confiança em Deus, as promessas divinas para a sua família e para os seus descendentes. Mesmo tendo ser desviado, e nós conhecemos a história dele, ele continuou crendo em Deus até o fim, até quando Deus pediu seu único filho como sacrifício. Ele continuou tendo confiança e tendo fé. Mais um homem da palavra de Deus, Jacó, deixou um legado de perseverança e fé, abençoando seus filhos e netos, estabelecendo as 12 tribos de Israel. Só hoje aqui a gente viu 7 tribos. Cada um desses homens aqui, eles eram de uma tribo de Israel. Até hoje, esse legado está no nosso meio. José, esse deixou um grande legado de sabedoria, de fé e perdão, protegendo sua família e tornando-se governador do Egito. Gente, aqui tem uma chave muito importante de legado: perdão. Porque o que acontece entre as famílias é a falta de perdão. As famílias, elas não se entendem, existem brigas, e isso aconteceu já desde o princípio. Por isso que a palavra é para a gente realmente ler as escrituras e pedir discernimento do Espírito Santo para ter entendimento dela, porque desde o princípio sempre houve situações. Elas nunca deixaram de existir, e elas vão continuar existindo. Mas quando temos chaves da parte de Deus e princípios para serem vividos, vai se destravando. E nas famílias existem muitas facções, muitas brigas, muito maledicência, muita inveja, e vão se afastando, pai dos filhos, filho dos pais, irmão de irmão, e vão se distanciando, e muitas passam anos sem conversar, passam anos sem estar juntos. Aí de repente chega o Natal, que agora está quase chegando o Natal, aí a pessoa lembra que tem uma família, mas ela ainda lembra que tem uma dor, que ela tem um sentimento. Nós vimos aqui nessa manhã um lindo concerto. Tenho certeza que o perdão foi o que destravou sobre a vida desses homens de Deus. E é isso que tem que acontecer nas nossas famílias. A gente tem que perdoar e pedir perdão. Se eu ofendo, eu preciso ser a pessoa que peço perdão. E se eu sou a ofendida, eu preciso ser a pessoa que perdoa. E eu sei que eu estou falando aqui de algo muito difícil, porque quem é machucado, ferido, ele está cheio de razões para não perdoar. Porque ele tem uma ferida no seu coração, porque ele tem dores, porque ele tem tristezas, porque ele tem lembranças. Mas a Bíblia, ela é muito clara acerca disso. E perdão eu não posso sentir para fazer. Eu não tenho que sentir de perdoar. Eu não posso sentir de perdoar aqui a minha consagra Geisiane. Eu não posso sentir de perdoar. Eu não posso sentir de liberar um perdão para um dos meus filhos. Eu não tenho que sentir. Eu preciso obedecer. Eu preciso obedecer. E hoje foi muito claro, o orgulho nos impede de obedecer. O orgulho nos impede de realmente fazer aquilo que a gente precisa fazer. Porque eu estou com as minhas razões, eu tenho os meus motivos, eu tenho as minhas dores, eu tenho as minhas tristezas, os meus lamentos, e eu não vou pedir perdão. E nem vou perdoar, porque eu estou cheia de situações. Mas a Bíblia, ela é clara com relação a isso. Ela diz: perdoai aquele que te ofende. E na sequência dessa oração, que é muito conhecida: assim como eu tenho te perdoado. Então o perdão, ele precisa ser exercido e decidido no teu coração. Por isso que eu creio
que esse legado de José ele foi muito forte, porque José foi vendido pelos seus irmãos, jogado em um poço, foi vendido como escravo, ficou muito e muito tempo sem ver a sua família e seu pai que ele amava. Mas em um determinado momento de necessidade dos seus irmãos, eles chegaram aonde ele estava sendo governador, para poder matar a sua fome. E José teve ali a oportunidade de perdoar os seus irmãos. E essa manhã, você está ouvindo isso aqui, até esse momento, você não tinha conhecimento, mas a partir desse momento, Deus está te falando. Se você tem alguém para liberar perdão, faça. Se você precisa pedir perdão para alguém, faça. Porque esse vai ser um legado que você vai deixar. Imagina teus filhos na sua casa, nunca poder ter tido contato com o tio, com o avô, porque teve uma situação entre vocês. E os filhos nunca conseguiram ir lá na casa do vovô ou da vovó, porque o papai e a mamãe, eles têm problema com os seus pais. Imagina seus filhos vendo você, indo até os teus pais pedindo perdão, indo até os teus familiares pedindo perdão, indo até os teus amigos pedindo perdão. Imagine teus filhos vendo isso. Isso vai se repetir na vida deles. E isso é um legado que você vai deixar. Um legado de perdão para eles. Até aqui, meu filho, o pai não tinha entendimento. Mas a partir de hoje, o pai entendeu que eu preciso liberar perdão para o seu avô, para a sua avó. Não queira entender os motivos que eles fizeram. Queira liberar o perdão para que você possa viver algo extraordinário que Deus tem para você. Amém? Vamos ver na sequência aqui. Temos mais alguns homens de Deus que nos deixaram um legado. Davi deixou um legado de liderança, de fé e música. Que legal. Recebe, né, André? E Jesus deixou o maior legado, oferecendo salvação eterna e estabelecendo uma igreja na terra, a sua família espiritual na terra. Esses homens da Bíblia deixaram marcas duradouras em suas famílias e na sua história, porque até hoje nós estamos aqui vendo, ouvindo e sabendo o que eles fazem. Legado vai continuar falando, mesmo quando você não estiver mais aqui. Mesmo que você não esteja mais aqui, vai continuar falando. Legado é o que o Edinho tem feito com a nossa família e com os nossos filhos. A Radassa hoje estava ministrando, o Noah estava ministrando, o Natan está aqui, tenho certeza, não sei se o Tauan está no culto, o Davi estava no retiro. Legado é aquilo que a pessoa gasta a sua vida entendendo o propósito maior. E eu posso falar isso porque eu tenho visto na vida do meu marido. Um homem que tem se quebrantado na presença de Deus e gastado a sua vida para poder estabelecer na vida dos filhos dele aquilo que ele não viveu e talvez ele nem irá viver. Mas ele entende que vai ser para a eternidade. E é isso que nós precisamos entender. Legado não pode ser aquilo que eu quero viver nesse momento. Legado tem que ser aquilo que eles vão viver, vão passar para os nossos netos e para as próximas gerações, entendendo que a vida deles precisa ser gasto com aquilo que realmente importa. Você pode gastar a tua vida deixando dinheiro, mas eu já falei, se você não deixar um verdadeiro legado de instrução para a sua família, eles não vão conseguir aproveitar o dinheiro que você deixou. Busque com sabedoria em Deus. Busque com sabedoria em Deus orientar a sua casa. Deixar o seu orgulho não dominar mais você. Porque o que nos domina
é o nosso orgulho. O nosso orgulho nos coloca em ruínas totais, porque nós ficamos defendendo aquilo que nós achamos que é certo. Mas quando nós vamos para a palavra de Deus, e quando nós entendemos o que é verdade, o que é fonte de vida, o que transforma, o que liberta, o que cura, a gente entende que o orgulho, ele vem do fundo do inferno, e ele não pode fazer mais parte das nossas vidas. Ele não pode fazer parte das nossas vidas. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, resiste ao orgulhoso, Ele coloca a mão no peito. Então, nessa manhã nós estamos aqui. Deus nos deu um encontro lindo, nos deu testemunhos maravilhosos, e eu vou falar para vocês, eu posso passar a vida inteira ensinando os meus filhos, mas se eles não verem nas minhas atitudes, eu vou criar uma grande dúvida no que é certo no coração deles. É certo o que meu pai fala, ou é certo aquilo que meu pai faz? Vocês entenderam? O que é certo? O que minha mãe fala, o que eu vejo a minha mãe fazendo? Esposa, como você tem tratado o seu marido? Qual é a admiração que você tem tido por ele? Qual é o respeito que você tem tido por ele? Porque a Bíblia é tão clara que ela diz assim, que o homem precisa amar tanto a sua família, que ele precisa ser igual a Jesus, que deu a sua vida pela sua esposa. Mas na sequência do versículo diz assim, mulheres, respeitem seus maridos. E aí eu me pergunto, eles precisam morrer e nós precisamos respeitar. O que é um respeito perto de uma morte? Mas por que é tão difícil para nós mulheres respeitar os nossos maridos? Por que é tão difícil para nós mulheres admirar os nossos maridos? Porque nós queremos colocar um padrão inatingível. E eu tenho uma frase que eu carrego comigo. O meu marido, Deus sabia o que eu precisava para me transformar. Ele me ajuda todos os dias a ser melhor. Porque eu entendo que mesmo aquilo que eu não gosto, que não é o que eu quero, Deus está permitindo para que Ele vá mudando e ajustando a minha vida em áreas que eu preciso ser transformada. E quando eu entendo isso, eu paro de fazer já julgamentos e querer transformar o outro. Porque quando eu sou transformada, o que está em minha volta também se transforma. Amém? A minha oração não pode ser mude o outro. A minha oração precisa ser mude a minha vida. Precisamos ser transformados para que a gente possa deixar um legado para os nossos filhos, para as gerações que estão por vir. Precisamos ensinar os nossos filhos no caminho que eles devem andar. E agora eu quero falar com você, filho. O que você tem feito com aquilo que teu pai e a sua mãe te ensinaram até hoje? Você tem conseguido pegar esse legado que ele tem te entregue com tanto amor, com tanta dedicação, com tanto sacrifício? Você está conseguindo levar adiante? Ou você tem pego esse legado que você tem recebido e você tem ido por outros caminhos? Porque a continuidade vai depender de vocês, filhos. A continuidade vai depender de você, Noah, de você, Natan. Vai depender de vocês, que são chefes de famílias. E vocês têm responsabilidade com as esposas que Deus entregou para vocês, levando elas para Cristo todos os dias. Todos os dias vocês precisam morrer por elas. Todos os dias vocês precisam entender que o maior bem que Deus entregou nessa terra é a sua família. Assim é conosco. Enquanto nós ficarmos desejando tudo para nós, como disse o Maninho, vou viver a boa vida que Deus me deu, e não viver para aquilo que Deus nos criou,
e nos determinou como propósito, nós não vamos deixar legados. E talvez você esteja hoje, nessa manhã aqui, deixando uma grande herança para o seu filho. Mas eu quero desafiar você, a partir de hoje. Não tem problema você deixar recursos financeiros para os teus filhos. Mas se você não deixar um legado, o que ele vai passar adiante, os princípios, as verdades, aquilo que ele viu você fazendo. Um legado de oração, vendo um pai orar de madrugada, de joelhos, ou durante as refeições, ou durante o dia, vendo um pai dizendo, uma mãe dizendo, eu creio no Deus que eu sirvo, e eu sei que todas as nossas necessidades serão supridas em Cristo Jesus. Nada nos faltará. Quando a mãe se levanta em oração, declarando sobre a vida dos seus filhos e os abençoando, abençoando o seu marido e não abrindo uma concorrência dentro de casa para saber quem vai ser o melhor. Vocês são um só. Vocês são um. Vocês se tornaram uma só carne. E os filhos estão observando o que vocês estão fazendo, porque eles vão reproduzir em nome de Jesus. Eu quero passar aqui algumas anotações que eu fiz que a gente possa continuar imprimindo em nossos filhos verdades eternas, para que eles continuem levando para as próximas gerações. Que vocês possam passar para os seus filhos fé, relacionamento com Deus. Ensine o seu filho a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como ele mesmo. Ensine integridade, honestidade, respeito e compaixão. Ensine amor incondicional e perdão. Ensine a palavra de Deus. Ensine sobre salvação. Tenha momentos de orações e de palavra com seus filhos e adoração com sua família. Ensine seus filhos a dependerem de Deus. Seja exemplo. Quando os nossos filhos nos observam fazendo, isso faz com que os filhos repitam. Ao contrário, também irá acontecer. Amém? E eu quero dizer para ti, saia daqui com uma pergunta nessa manhã. O que você tem deixado para a tua próxima geração? Amém, igreja? Quero orar com você, se coloque de pé.